Olá, Cleide Dias, mais uma vez aqui com você. E hoje eu quero compartilhar dois assuntos que me pediram, que sugeriram, que é sobre identidade e propósito. E uma das coisas que é impossível é desligar o nosso propósito da nossa identidade. Porque para se viver o propósito que o Senhor estabeleceu para nós, é necessário termos uma identidade correta. Então eu quero falar hoje aqui do poder de uma identidade. A palavra de Deus tem um texto muito interessante lá em João, capítulo 1, versículo 12. Diz que o Senhor veio para o que eram os seus e os seus não quiseram. Mas ele diz, todos aqueles que o quiseram, ele concedeu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso nos leva a entender que todos nós somos criaturas de Deus, feitura de suas mãos. Mas a partir do momento que eu e você tomamos a decisão de caminhar com o Senhor, de crer naquilo que Ele pode fazer, nós deixamos de ser apenas uma criação e passamos a ser filho. Nós temos o poder de ser chamado de filho. E esse poder nos dá uma identidade correta. E para falar de identidade, eu não poderia sem falar também de propósito. Sem antes lembrar que cada um de nós, eu e você, nascemos com um propósito estabelecido por Deus. Mas primeiro eu quero esclarecer para você o que é um propósito. Propósito é significado. Propósito, na verdade, é a razão, a motivação pelo qual você faz alguma coisa. Mas no hebraico, no sentido hebraico, a palavra propósito, ela significa intenção ou desejo da mente, a intenção original, ou seja, a razão original por que algo foi criado. E por que eu estou falando isso? É porque se você tem algo e você não sabe o porquê você tem, você não vai saber usá-lo. E isso inclui a nossa própria vida. Então é necessário tomarmos a decisão de conhecer o nosso propósito de vida. Porque o nosso propósito, ele está relacionado ao nosso destino profético. Aquilo que Deus planejou para eu e você viver. E se eu e você não conhecermos o propósito que Deus estabeleceu para nós, nós não vamos conseguir vivê-lo. Nós não vamos conseguir conquistar tudo que está planejado para nós. E eu sempre digo que quando você não conhece o seu propósito, isso gera uma confusão na sua identidade. Por isso que eu sempre digo que há poder na identidade correta. Porque quando a sua identidade é confusa, por você não compreender o seu propósito, você não vai saber qual direção seguir. Você nunca sabe quem ouvir, para onde ir, com quem ir. Eu sempre digo que para você viver o seu propósito, precisa ter uma identidade definida. Porque a imagem que nós temos de nós mesmos vai afetar a nossa identidade. E mais que isso, consequentemente, vai também afetar o nosso propósito. Então, para a gente compreender o poder de construir essa identidade correta, o poder dessa identidade para poder viver esse propósito, a gente precisa desconstruir algumas mentalidades erradas que ao longo dos anos a gente foi construindo e a gente nem percebeu. Quando nos olhamos diante de alguns desafios da vida e pensamos que não vamos vencer, pensamos que é o fim. Eu costumo dizer que quando eu e você achamos que é o fim, é o começo de Deus, de novas coisas que Ele tem para nos entregar. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você está na agenda de Deus. Você tem uma agenda para cumprir na terra. Isso está claro em Salmo 139, versículo 16, quando ele diz assim: teus olhos viram o meu embrião, e em teu livro foram escritos todos os meus dias, prefixados,
antes mesmo de qualquer um deles existir. Quando eu olho para essa palavra, eu percebo que eu e você temos uma biografia escrita no céu. Nós temos um destino, nós temos um alvo e nós vamos atingir esse alvo, desde que a gente tenha esse cuidado de trabalhar a nossa identidade, para que a gente possa viver o propósito do Senhor, para que a gente possa conseguir tudo aquilo que Ele estabeleceu para vivermos na terra. Quando a gente olha para a palavra dele, a gente vai ver vários exemplos na Bíblia. Eu poderia te citar inúmeros, mas eu vou te citar dois. No livro de Juízes, no capítulo 13, conta a história de um homem chamado Sansão. Um homem que um dia a sua mãe e o seu pai ouviram a voz de Deus dizendo: olha, vocês vão ter um filho e esse filho vai iniciar a libertação do povo de Israel. Ou seja, Deus estava dizendo para aquele casal: o filho de vocês não vai concluir, mas ele vai iniciar um processo poderoso de libertação na vida do meu povo. Aquele menino nasceu com um destino e ele cumpriu o destino dele. Quando a gente olha para o livro de Lucas, no capítulo 1, lá pelo versículo 11, a gente começa a ver também a história de outro homem chamado João Batista, que da mesma forma o anjo do Senhor veio, visitou os pais e falou a eles: vocês vão ter um filho e esse menino vai ser diferente, esse menino vai preparar o caminho do Senhor, ele veio com um propósito especial. E assim aconteceu. João Batista foi aquele que preparou o caminho para o Senhor Jesus vir à terra. Mas por que eu estou te falando isso? Estou te falando isso para você crer que você também tem um destino profético, que você também tem algo para viver, que foi o próprio Deus que estabeleceu. E às vezes o que as pessoas lá fora querem que você escute, muitas vezes, é coisas negativas, especialmente nesse tempo, que faz a gente desacreditar, que faz você desacreditar em coisas que já lhe foi prometida, já lhe está garantido por aquele que está no controle de todas as coisas. É por isso que o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: não se amoldem ao padrão do mundo. Ele diz: não tomem a mesma forma, mas se transformem pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo estava dizendo ali é: não tomem esses pensamentos que todo mundo diz por aí e coloquem em vocês. E eu sempre digo que você não é todo mundo. Às vezes eu escuto alguém dizer: mas todo mundo faz, mas todo mundo é. Ei, você não é todo mundo. Você é diferente, você tem uma agenda de Deus para cumprir na terra. Mas para você cumprir essa agenda, para você cumprir esse propósito, você precisa ter uma identidade correta. E ter uma identidade correta também está ligado à maneira como você se enxerga, como eu me enxergo. E tem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você para você perceber como está a sua identidade e se ela precisa ser transformada, ser construída. É importante você olhar e perceber o que eu vou dizer agora. A primeira coisa que você precisa entender é que você é aquilo que você vê. Como assim? A Bíblia diz que assim como você pensa em sua alma, assim você é. Ou seja, da forma que eu penso, assim eu sou. Da forma que eu me vejo, assim eu sou. Quantas pessoas estão se olhando e se achando derrotadas nesse tempo por conta dos tempos desafiadores que estamos vivendo? Quantas pessoas têm, inclusive, muitas coisas boas a respeito de si, que Deus já falou, que sabe que são reais, que são verdadeiras, mas nos tempos difíceis não estão conseguindo crer que aquilo vai se tornar uma realidade. E olha, lá no livro de Provérbios, no capítulo 15, o versículo 15, diz uma coisa interessante: todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Sabe o que essa palavra nos diz? É que eu posso decidir o que eu vou ver.
eu posso tomar a decisão de como vão ser os meus dias. Então, a primeira coisa que você precisa perceber é que você é aquilo que você vê. O que você está vendo nesse tempo? A segunda coisa é que você é o que você sente. Você é exatamente aquilo que você sente. Como assim? O que você vê gera sentimentos. Imagina quando você sente uma tristeza. Ou melhor dizendo, imagina que você acordou no seu melhor dia. Você está alegre, você está feliz, você está confiante, mas de repente você sofre uma tristeza ou sabe de algo que afetou as suas emoções e a sua alegria acaba. Parece que o seu dia muda. E agora os sentimentos que você vai ter são sentimentos que vão lhe levar a tomar atitudes baseadas nesses sentimentos. Eu costumo dizer que as piores atitudes que nós tomamos são frutos de maus sentimentos. É por isso que Provérbios 4:23 diz assim: guarda o teu coração, porque é dele que procede as saídas da vida. A palavra de Deus manda a gente guardar o nosso coração, porque aquilo que você sente faz parte da sua identidade. Mas a identidade, ela não está ligada apenas a como eu me vejo, está ligada também a como as pessoas nos veem. Então, a terceira coisa que eu quero te dizer é que você é o que você ouve. Exatamente, você é o que você ouve. Quando você escuta muita coisa de alguém a respeito de você, se é bom, ótimo, você fica melhor ainda. Mas se são coisas desagradáveis, você fica cabisbaixo, você vai esmorecendo e daqui a pouco você perde o desejo de lutar por aquilo que era o seu alvo. É por isso que eu afirmo que você é aquilo que você ouve. Então tenha cuidado com aquilo que você está ouvindo. Nós estamos num tempo propício para tantas más notícias, para tantas coisas ruins, e não faltam profetas do agouro para dizer a você que algo não dá certo, que algo vai dar errado. Mas decida que você vai ouvir só os profetas da esperança, porque você é um deles. Que você vai ouvir apenas aquilo que edifica. Que você vai aceitar apenas instruções daqueles que estão construindo alguma coisa. Tem uma frase muito conhecida que diz que nós não podemos ouvir instrução daqueles que nunca construíram nada na vida, pois o nosso alvo é construir. A gente só vai ouvir quem tem autoridade para nos ensinar. Então, identidade tem tudo a ver com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós vemos. Sabe por quê? Porque tudo que ouvimos e tudo que vemos influencia nas nossas decisões. Eu costumo dizer que o que entra na nossa mente define o que sai dela. Então é por isso que eu repito, cuidado com aquilo que você tem escutado nesse tempo, porque aquilo que entra na mente é aquilo que sai, e aquilo que sai é o que constrói realidades. Eu costumo dizer que as palavras constroem o futuro. É por isso que a quarta coisa que eu quero te dizer é que você é aquilo que você fala. Isso mesmo, nós somos resultado daquilo que falamos. Palavras são o alimento das nossas ações. A Bíblia diz em Provérbios 18:21 que a língua tem o poder de construir e de destruir, de matar e de fazer viver. Então, as palavras, elas criam realidades novas. E na construção da nossa identidade, na jornada para se ter uma identidade correta, é muito importante aquilo que nós falamos. Provérbios 6:2 diz assim: caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, estás prisioneiro daquilo que você mesmo falou. O que a palavra de Deus está nos advertindo? Aquilo que nós falamos podem ser prisões que vão nos aprisionar e nos impedir de crescer. Mas nós temos o poder de escolher falar coisas que vão trazer libertação nas nossas vidas e vão nos fazer avançar. Por isso é que o que você fala tem muita importância na construção da sua identidade.
E a quinta coisa, muito importante, você se parece com quem você anda. É muito importante você perceber com quem você está andando. Eu costumo dizer que toda amizade, todo relacionamento vai fortalecer uma força ou uma fraqueza sua. E a palavra de Deus me respalda também para isso. Provérbios 27:17 diz assim como o ferro afia o ferro, assim o amigo afia o seu amigo, ou o companheiro afia o seu companheiro. A palavra está dizendo o quê? Que a amizade, o relacionamento vai fortalecer algo em mim, seja bom ou seja ruim, depende da companhia com a qual eu estou. E a nossa identidade fica muito confusa dependendo de onde eu estou, no ambiente que eu estou ou com quem eu estou. Isso faz muita diferença. 1 Coríntios 15:33 diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Sabe o que acontece? Às vezes você até tem valores muito sólidos, costumes bons, mas de repente você começa a se relacionar com pessoas totalmente diferentes de você, sem valores, sem padrão, e daqui a pouco você já está ficando parecida com aquela pessoa e a sua identidade começa a ficar confusa. Você já não sabe mais qual é o seu propósito, para onde você vai, com quem você vai. E dizem que quando não sabemos para onde vamos, qualquer caminho serve. Quando não se sabe onde se quer chegar, qualquer lugar fica bom. E de fato isso é verdade. Então a falta de identidade, ela vai te fazer correr atrás de resultados, ela vai te fazer se comparar com outras pessoas, ela vai te deixar confusa na tua jornada. Mas quando você tem uma identidade correta, quando você está no lugar correto, com as pessoas corretas, você não se preocupa com resultados. Você se preocupa em cumprir o propósito. Ainda que para cumprir esse propósito, você tenha que viver vários processos difíceis. Mas você entende que processos fazem parte da caminhada e que o propósito é sempre maior do que qualquer processo. E isso te faz avançar. Como eu digo, a sua identidade, ela te dá poder para cumprir o teu propósito. A sua identidade lhe dá poder para você tomar atitudes diferentes e acertadas. Então não deixe que opiniões confundam sua identidade. Quem tem uma identidade correta não vive por opinião dos outros, vive pelo propósito, que entendeu o que tem, que entendeu que vai viver aquele propósito estabelecido. E uma verdade que eu sempre digo é que você é a única pessoa responsável para mudar a sua história. Somente você pode mudar as circunstâncias. Ninguém, além de você mesmo, pode comandar os seus caminhos e as suas trajetórias de vida. Só você pode alterar o que precisa ser alterado. Eu digo sempre que eu só posso viver corretamente se eu crer corretamente. Porque da maneira que eu creio, daquela maneira eu vou me conduzir. E da maneira que eu vou me conduzir, assim serão os meus resultados. É por isso que eu sempre uso uma frase. A sua mente, ela acredita naquilo que você diz para ela. Então diga para a sua mente, para você mesmo, que você é alguém que tem um propósito, que você é alguém que decidiu viver o propósito. Não deixe que opiniões alheias, contrárias àquilo que está estabelecido para você, te atrapalhe nas suas conquistas, na sua jornada. Simplesmente decida ser quem Deus lhe criou para ser. Ter identidade correta é se ver como um vencedor. Se inscreva nesse canal, Cleide Dias Oficial. Curta, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles também sejam abençoados com uma palavra. Que, como sempre digo, toda quarta-feira tem vídeo novo nesse canal. E você pode dar sugestões. O vídeo de hoje foi fruto de sugestões que pessoas me deram aqui nesse canal. Então você pode mandar a sua sugestão. Qual tema
qual o assunto que você gostaria de me ouvir falando e eu vou preparar um vídeo para você. Que Deus lhe abençoe.